Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe para vocês uma massagem ali na região dos ombros e também um pouquinho dessa extensão, né, que envolve o trapézio e a escápula. A minha paciente é uma paciente que trabalha muito com o ser humano, né, e querendo ou não, quando a gente trabalha auxiliando o outro, ajudando o outro, a gente acaba carregando um pouco de tensão, de estresse, enfim, e isso vai gerando, né, muitos estímulos para o nosso organismo e vai acumulando nódulos de tensão, a gente vai ficando mais estressado mesmo, né, com a rotina, enfim. Então, eu trouxe para vocês essa massagem para aliviar esses pontos, para que a gente consiga massagear toda essa extensão da escápula, aliviando as dores, trazendo mais conforto, mais acolhimento para essa paciente. Eu já quero deixar também uma observação no vídeo de hoje, que até foi uma dúvida que eu tive no Instagram. Bom, vocês sempre me perguntam qual que é a melhor posição para o paciente quando vai fazer uma massagem relaxante, quando ele deita de barriga para baixo, que a gente vai fazer então a massagem na região posterior de pernas e também nas costas. E eu falo para vocês que fica sempre a critério do paciente. Então tem muitos pacientes que gostam de ficar com travesseiro, outros que não gostam, preferem ficar sem, como é o caso dessa minha paciente aqui, que ela ficou só com o rosto virado. E outros ainda preferem aquele apoio de rosto que tem um buraquinho no meio para o paciente conseguir respirar, né, que é encaixado na maca. O que acontece é que hoje, né, nesse vídeo que eu trouxe para vocês, esse meu encaixe na maca ali que tem esse apoio, ele não tá comigo, eu mandei fazer uma capa ali para ele específica, então eu tive que dar um molde para profissional que tá fazendo esse trabalho para mim, e por isso que eu não pude oferecer essa forma de posicionamento ali na região do rosto para ela. E aí, como ela prefere sem o travesseiro, a gente ficou dessa forma, tá bom? Só trazendo um esclarecimento para vocês. Então aqui o primeiro passo, como sempre, é a gente trazer esse primeiro toque, né, esse primeiro contato e espalhar mesmo o creme por toda a região. Vocês sempre me perguntam os cremes que eu utilizo e eu sempre deixo aqui como sugestões para vocês, mas hoje eu utilizei um creme neutro mesmo, justamente para focar nas manobras e na massagem em si. Eu começo então fazendo um deslizamento, indo em direção em cada ombro e fazendo uma mão, depois a outra, de forma superficial. E se você quer aprender mais sobre a massagem, tem interesse de ser um profissional, de começar a atender com massagem relaxante, eu vou deixar o QR Code aqui para vocês conhecerem e saberem mais informações sobre o meu aulão de massagem para iniciantes. E vocês podem observar que nessa região a gente vai fazer duas manobras, na verdade, que são bem eficazes. A primeira é o deslizamento, e aí a gente divide a pressão com deslizamento profundo e deslizamento superficial. E daí a gente vai trabalhar bastante a pressão com os polegares, fazendo, né, manobras ali de amassamento e também de zigue-zague, tá? Nesse primeiro momento, onde a gente está aplicando o creme, deslizando ele ali pela região, a gente já consegue notar, além da ficha de anamnese que a gente faz com o paciente, quais são as queixas que ele tem e também onde a presença de nódulos, né? Onde tem aquelas tensões mesmo, onde a gente sente a musculatura mais enrijecida, mais dura, e o próprio paciente, ele relata no momento da avaliação. Então, é muito importante vocês também, com um olhar profissional, notarem isso. E eu falo muito também no aulão como o conjunto ali durante a massagem relaxante, ele é fundamental e essencial para promover mesmo uma experiência, um momento de relaxamento como um todo, né? Favorecendo os 5 sentidos dos nossos pacientes. Então, não somente você ser um bom profissional e saber a técnica, mas também envolvê-lo, né, nesse relaxamento com uma luz mais amena, com uma música relaxante, né, específica ali
para o seu atendimento, para você também oferecer algumas formas de deixar esse paciente mais relaxado, dele poder curtir mesmo a massagem, esquecer os problemas lá fora e focar mesmo em cada toque, em cada manobra da massagem para que esse paciente possa relaxar da melhor forma. Aqui a gente vai fazendo um deslizamento envolvendo mesmo a região da escápula. Então aqui a gente vai contornando esse ossinho, que é bem fácil de achá-lo. E aqui eu já aproveito para fazer um amassamento com o uso dos meus polegares nessa região do trapézio ali. E outra manobra que eu gosto de trabalhar bastante nessa região é o rolamento. Então ele se baseia da gente utilizar ali os polegares e com os outros dedos, né, que teoricamente, né, tecnicamente a gente chama de falanges, a gente vai deslizando, vai fazendo esse movimento ali sempre para cima. Você pode alongar também para os lados. Aqui eu peguei um pouco mais de creme, mas vocês podem perceber que eu não tiro a mão da minha paciente para evitar de ficar sempre tirando e colocando e cortar mesmo essa conexão que a gente fica, né, com a nossa mão e ali da pele e da região que a gente tá massageando. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa as notificações, porque nós temos vídeos toda semana, gente. Sempre às segundas, às quintas e aos sábados também, trazendo muito conteúdo sobre estética, trazendo terapias manuais, dicas de protocolos faciais, limpeza de pele, que é um procedimento que eu amo, e muitas orientações que eu gosto de trazer aqui nos vídeos falados. E comenta aqui abaixo se você quer algum vídeo específico que você não encontrou no canal ou que você queria saber mais, para que eu possa pensar e trazer da melhor forma para você. Aqui agora a gente mudou o ângulo para vocês conseguirem visualizar do outro lado. E para dar um alívio para a região dos polegares, eu gosto também de fazer impressões dobrando assim os meus dedos, tá? E por isso que é muito importante você, como profissional que trabalha, né, com terapias manuais, seja drenagem, massagem, de você ter unhas curtas, né? Porque são nesses momentos de deslizamento e da aplicação de cada manobra e que envolve muito ali a pressão dos dedos, que se você tiver uma unha muito comprida, você pode machucar ou até mesmo arranhar o paciente, enfim, então não é bacana. E o mais indicado mesmo de biossegurança para você e para o paciente é você ter as unhas mais curtas. Aqui novamente com o polegar a gente vai contornando essa região da escápula. E vai trazendo ele em direção aos ombros. E exatamente aí onde eu tô massageando, era onde eu identifiquei alguns pontos de tensão ali, onde a musculatura ela fica mais dura
digamos assim, e enrijecida. Então a gente precisa soltar toda essa musculatura e executar bem as manobras para que esse paciente, no momento que ele levantar depois da maca, ele se sinta muito mais aliviado, muito mais tranquilo e relaxado. E eu falei muito dessa questão do estresse, né? E muitas vezes o estresse, ele acaba refletindo mesmo na nossa coluna, nas nossas costas. E isso vai agravando cada vez mais se a gente não presta atenção, se a gente não cuida. E é por isso também, se você sente essa dor, essa tensão mesmo na região ali do trapézio, que é onde eu tô massageando hoje, nos ombros, você evite de carregar muito peso, evite de ficar muito tempo numa mesma posição durante o seu trabalho, para que você tente se movimentar e aderir mesmo a essas terapias manuais para a sua vida quando você tiver a oportunidade de fazer, porque ajuda muito a gente a relaxar. Eu, como profissional, eu sei muito bem o quanto a massagem ela promove saúde para os nossos pacientes e o quanto ela auxilia mesmo, não somente no alívio dessas dores, mas também trazendo uma melhora da circulação, favorecendo um equilíbrio mesmo mental e promovendo muito mais bem-estar. E uma pergunta que é muito comum, e uma dúvida que muitas pessoas têm, é se com apenas uma sessão de massagem já é o suficiente para trazer esse alívio. E a resposta é que tudo depende. Depende do tamanho dessa dor, depende dos hábitos do paciente, depende de como que ele tá ali no dia. Então, por isso que eu falo que a massagem, ela é uma terapia para você fazer de tempos em tempos. Então, não espere também deixar você estar extremamente sobrecarregado, extremamente estressado ali, chegar num ponto onde realmente tá muito dolorido. Porque, é claro, é indicado também, mas que você possa fazer, né, num período onde cabe no seu bolso, onde você encontra o profissional ali onde você mora, que você se identifique, enfim, para trazer esse conforto e esse alívio. Porque o nosso papel como profissional é gerar um impacto positivo e trazer benefícios, né, como um todo ali para o seu organismo. Então, quem faz massagem sabe e conhece o quanto é delicioso, o quanto o nosso corpo ele fica muito melhor, o quanto a gente acaba levando as coisas com muito mais tranquilidade, enfim. E apesar de hoje muitas vezes a nossa vida tá corrida, tá estressada, são muitas coisas para se lidar ao longo do dia, vida pessoal, trabalho, enfim. Quando a gente reserva esse momento de 1 hora, que é uma média ali que a massagem ela dura, né? Isso eu falo no corpo todo, a gente vê como a gente sai mais leve e o quão poderosa ela é. Lembrando que se você tiver com muita dor nessa região onde eu trouxe o vídeo de hoje, né, que você busque também um especialista e busque se cuidar, que, como eu falei, tudo depende do hábito de cada pessoa. Então, se você é uma pessoa que pratica algum tipo de atividade física, que toma um cuidado, né, e tem uma certa atenção, se não tá tudo bem com o seu corpo, se você anda mais estressado do que o normal, enfim, para você buscar ajuda mesmo e procurar se movimentar, procurar não levar tanto peso, né, na sua mochila, na sua bolsa, enfim, para não trazer ainda mais malefícios, na verdade, para sua coluna, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, eu espero de coração que esse vídeo tenha ajudado vocês com informações e que vocês tenham gostado da massagem de hoje e relaxado junto comigo. E fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.